Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um tema importante para você aqui no Voxcast, o canal de podcast da voxmais.com. Estou feliz de poder contribuir e dividir com você sobre esse assunto que, para mim, fez muito sentido há um tempo atrás, quando eu estava principalmente construindo a minha empresa de desenvolvimento de pessoas. Por que isso foi muito importante? Porque nós vamos falar sobre valores. E o que são valores, Rogério? Valores determinam quem você é e os resultados que você vai ter. É isso mesmo. Valores determinam quem você é e os resultados que você vai ter, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Porque os valores são características marcantes que nos definem, nos guiam e nos motivam na hora de tomarmos decisões e irão dar um direcionamento para a nossa vida. É isso mesmo, os valores eles são muito importantes de fato. Agora é importante nós identificarmos quais são os nossos valores. Você sabe quais são os valores que regem as suas ações? Muitas vezes, um valor que pode ser muito alto para mim, pode ser muito importante para mim, pode ser que não seja para você, porque isso perpassa pela sua vida, pelas suas experiências, pelas crenças que você tem em relação à vida. Então, todos os valores, eles vão te ajustar, eles vão ter que ter um alinhamento adequado àquilo que você está buscando. E se você ainda não sabe quais são esses valores, você está correndo um sério risco de ser guiado e direcionado pelos valores de uma outra pessoa, que muitas vezes o levarão por caminhos que você não gostaria de seguir e, consequentemente, pode trazer a você resultados que você não buscava. Você entendeu? Quando você não reconhece e não sabe quais são os seus valores, você pode estar sendo guiado pelos valores de uma outra pessoa. E isso vai fazer com que você tenha resultados que, quem sabe, sejam importantes para aquela pessoa e não para você. E aí chega uma fase de que nos frustramos por não reconhecermos naquilo o que nós buscávamos. Então, os valores, eles vão te dar clareza sobre as suas decisões. Os valores vão te dar força na hora que você tiver que tomar uma grande decisão definitiva. Você vai chegar numa encruzilhada e são os seus valores que vão dizer se você vai para a direita ou se vai para a esquerda. Isso é importante. Então, vamos falar um pouco sobre quais são esses valores e como é que nós podemos estabelecer esses valores dentro da nossa vida. Quando uma empresa, por exemplo, vai construir aí a cultura dela de procedimentos, na contratação, ela precisa necessariamente consultar quais são os valores que mais a definem no mercado. Vou citar um exemplo. Ética. Ética, por exemplo, ela está muito ligada à sua condução moral. E veja, quando você fere a ética da sua empresa, você está ferindo a raiz, o cerne do desenvolvimento daquela empresa. E ela pode sucumbir quando você fere os valores. Ou você pode até atingir uma meta que você pré-estabeleceu, mas se você feriu aquele valor, você está sendo incongruente com aquilo que você determinou lá atrás. Isso vai abrir um espaço para que as pessoas que trabalham com você, a sua equipe, por exemplo, não vejam que você está sendo honesto, congruente. Isso vai fazer com que isso se dissemine entre a sua empresa e pode vir a ruir. Então, os valores, por exemplo, outro valor, honestidade, qualidade, comprometimento, Deus, família. Quais são os valores que regem, que são importantes para você? Eu vou citar, por exemplo, aqui, como é que funciona exatamente isso. Por exemplo, a honestidade é um valor muito alto para mim. Em hipótese alguma, eu vou abrir mão da honestidade, em qualquer que seja a circunstância da minha vida. Por quê? Porque isso vai me ferir, isso vai me deixar infeliz, isso vai produzir uma úlcera em mim se eu for desonesto em algum momento. Percebe quanto isso é importante? E veja bem, no livro Atos dos Apóstolos, por exemplo, ali no capítulo 5, no verso 29, existia uma situação em que Pedro e os demais apóstolos, eles falavam de Jesus, dos milagres que Jesus havia feito enquanto esteve aqui, só que os judeus daquela época, que não criam em Jesus Cristo, né? Segundo a história, se você quiser acompanhar ali na Bíblia também, fique bem à vontade quanto a isso, eles foram açoitados, né? Eles foram ofendidos, eles foram presos e foram ameaçados de morte. Se eles não deixassem de falar de Jesus e do que Jesus havia feito e da importância que Jesus tinha para a vida deles. E aí Pedro, juntamente com os demais apóstolos, disse o seguinte para aquelas autoridades: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o valor intrínseco aqui nessa mensagem? Qual é o valor importante que esses apóstolos tinham que fez com que eles, a despeito das circunstâncias e de que poderiam até mesmo serem mortos,
não abriram mão? A obediência. Obediência a Deus, nesse caso. Então, a obediência era um valor muito importante para aquelas pessoas. Qual é o valor que determina realmente as suas ações? Quando você tem clareza e entendimento disso, você não vai abrir mão de hipótese alguma. Eu lembro que eu vi um filme, eu não consigo lembrar o filme, que já faz muito tempo, onde alguns gerentes estavam contratando alguns funcionários para ficarem no almoxerifado daquela empresa. E na entrevista de contratação, eles faziam algumas perguntas para ver se aquela pessoa realmente estava apta, por exemplo, a ocupar aquele cargo. E depois que eles faziam toda a parte técnica de conhecimento a respeito da empresa, da função que aquela pessoa ia exercer, eles chamavam aquela pessoa ao canto e diziam o seguinte, falaram, olha, só que tem uma coisa, nós queremos uma pessoa que nós podemos confiar para que não anote tudo que entra e nós possamos, com esse material que não ficar registrado no sistema, nós possamos vender. E cada um vai ganhar uma parte da comissão. Mas o dono não pode saber disso. Já ouviu uma história semelhante? Pois é, várias daquelas pessoas passaram por essa entrevista. Mas o último que foi entrevistado chegou e disse o seguinte, falou, olha, a minha família está passando necessidade. Eu preciso muito desse emprego, mas eu não vou fazer isso. Vou procurar uma outra empresa. E essa resposta foi determinante para a contratação dele. Tudo aquilo foi um teste para ver até onde ia a honestidade daquela pessoa, para saber se o valor da honestidade realmente era algo importante, porque fazia parte da cultura daquela empresa. E muitas vezes nós somos testados. Até onde os seus valores vão determinar o caminho que você vai seguir. Para onde está indo a sua vida? Se você entende que o valor ele é importante. Tem outra frase, outro verso, em Hebreus 11:8, que fala o seguinte de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Qual era o valor alto de Abraão? Ele obedeceu ao chamado. Ele nem sabia para que terra que Deus estava encaminhando. Fez dele uma grande nação. A promessa se cumpriu simplesmente porque ele exerceu um valor alto, a obediência. Por isso que é importante, quando você está buscando construir algo na sua vida, fazer uma lista dos principais valores que regem a sua vida. Você pode pegar ali, paga um papel, ou aqui no Word, por exemplo, e escreve 15, 20 valores que são importantes para você, ok? Aí depois que você pegar esses 20 e escrever nesse papel, ou no Word, por exemplo, você vai escolher 5 que mais fazem sentido, que são importantes para você, e separa do lado. Depois você pega esses 5 e coloca em ordem de importância. Quais são esses 5 valores que você realmente, são esses valores que são predominantes na sua vida? E aí você vai fazer uma outra lista, por exemplo, daquilo que você está buscando fazer, dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Vai pegar essa lista de sonhos ao lado da sua relação de valores e vai fazer uma seguinte pergunta: esse objetivo é congruente com esse valor da minha vida? Esse objetivo, ele é congruente com esse valor da minha vida? Você vai ter uma clareza maravilhosa sobre o caminho que você está seguindo e o entendimento adequado para você conquistar o que você realmente quer realizar na sua vida, com leveza, com transparência, com paz no coração, de que você está caminhando pelo caminho certo, que você está caminhando por uma trilha segura. Os valores vão determinar o caminho que você quer seguir e os resultados que você vai obter na sua vida. Então se preocupe sim, os valores podem construir uma vida mais plena para você. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, que ele tenha feito sentido de alguma forma para você e que você possa colocar em prática, entendendo que são esses valores que você pensou aí agora, que você escreveu agora, que vão ajudar você a chegar onde você realmente quer chegar. Tá legal? Obrigado mais uma vez pela sua atenção, espero que você tenha gostado. Compartilhe aí para que mais pessoas possam acompanhar todos os assuntos que são produzidos aqui nesse canal e muitas pessoas possam ser beneficiadas. Este foi o tema de hoje do VoxCast, no canal de podcast da VoxMais.com, e até o nosso próximo encontro. Forte abraço!